Que loucura é essa que a Klabin chamou o Luiz Barsi de ladrão? Você ficou sabendo disso? E aí o Luiz Barsi não deixou barato. O Luiz Barsi deu uma catracada na Klabin, cara. Você quer entender o que aconteceu nessa história? Tava lendo ontem esse livro, inclusive postei lá nos stories. Se você não me acompanha no Instagram, já clica aqui pra você acompanhar, que senão você vai perder muita coisa, né? Eu tava lendo esse livro aqui ontem, né? Parte dele, né? Tentando finalizá-lo. Rei dos Dividendos. E eu cheguei no capítulo 9, chamado A Raposa. E olha só o que o Barsi escreveu aqui, ó. O Luiz Barsi é esperto. Eu não vendi, foi o cidadão que comprou. E aí, olha só essa história. E o bom de você ler esse livro, cara, é porque você vê algumas histórias anteriores em como que a bolsa era antigamente, na época que o Luiz Barsi estava investindo, e quais eram as jogadas que o Luiz Barsi fez para atingir o patrimônio que ele tem hoje. Você tem o privilégio de ler num livro, né, baratinho de você comprar. Inclusive dá para você acessar ele aí em PDF na internet. Você consegue ler a biografia de um bilionário na bolsa. Então você que é investidor ou que está querendo começar a investir ou que já investe, mas ainda não tem tanto conhecimento, cara, é obrigatório você ler um livro desse. É obrigatório, você tem que entender qual que foi o brasileiro que mais deu certo na bolsa, o que ele fez para dar certo na bolsa, não é mesmo? E aí eu vou te mostrar algumas partes aqui dessa história, porque dá mais ou menos umas 10 páginas de história ele contando isso aqui, mas o que eu quero te mostrar é o que realmente importa, como que o Luiz Barsi provou que ele realmente não era um ladrão. E você que investe na bolsa precisa saber disso aqui, porque pode acontecer com você também. Então o Luiz Barsi, nesse momento, ele estava montando a carteira dele, né, previdenciária. Então ele estava selecionando ali na bolsa de valores algumas empresas que ele acreditava que iria pagar bons dividendos, que esses dividendos iam aumentar e que a empresa ia continuar crescendo. Até que ele deu de cara com a Klabin, pelas próprias palavras dele. Olha só, me encantei com a Klabin. Engraçado que ele até cita aqui, né, que a Klabin começou com a gráfica em São Paulo, que fazia qualquer tipo de trabalho em litografia e tipografia. Depois ela foi evoluindo, em 93 ela se chamava já SFP, que era a Companhia de Fabricadora de Papéis. Depois ali na época de 1930 a 1945, pelo Getúlio Vargas, eles trocaram o nome e aí colocaram Klabin Irmãos e Cias, porque a Klabin ela foi fundada por um imigrante, Maurício Freeman Klabin, né? Então é uma empresa majoritariamente controlada por uma família. E aí, durante o transcorrer da história, o Luiz Barsi fala o seguinte, que ele se deparou com uma empresa que estava praticamente já verticalizada, que tinha grandes chances de pagar muitos dividendos, na época já pagava muito dividendo, e que tinha grandes chances de aumentar esses dividendos, e que ainda era de uma família. E qual que é essa vantagem de ser de uma família? Ou qual que é essa vantagem que eu quero que você entenda aqui nessa parte, né? Um ensinamento para a sua vida de investidor. Qual que é a vantagem de uma empresa dever obrigação, né? Ou ser majoritária de um grupo, seja ele privado ou de uma família. A vantagem, meu querido, é que eles vão fazer de tudo, a empresa vai fazer de tudo para poder pagar esses dividendos, né? A família depende dos dividendos para viver, então os dividendos serão pagos. Logo, você pode trazer isso para a Bolsa de Valores, né? Banco do Brasil, ele tem um sócio majoritário que não vai deixar de obrigar o Banco do Brasil a pagar dividendos. Qual é? O governo federal. BB Seguridade é o próprio Banco do Brasil, que é o governo federal. Taesa, grupo privado. Transição Paulista, grupo privado. Sanepar, governo do estado do Paraná. Então você consegue, através dessa estratégia simples, começar a olhar empresas que são dadas de um controlador e que você, sendo acionista dessa empresa também, você também receberá esses dividendos. Porque se vai pagar para o controlador, tem que vir para você também, afinal você também é sócio. Então o segredo é esse, né? Invista em empresas que pagam bons dividendos e que tenha um controlador que vá precisar desses dividendos. Porque aí você entra como acionista e vai receber esses dividendos também. E aí ó, ele cita aqui, ó, comecei a comprar Klabin na década de 1970, quando a empresa só possuía ações ordinárias e ele operava pela Magliano, uma corretora na época, sempre na condição de independente. Então ele sempre foi pessoa física, ia lá na Magliano, né? Hoje eu vou na Clear, por exemplo, eu ia lá na Magliano, comprava suas ações ordinárias. Na época não tinha Klabin 4 nem Klabin 11, era só Klabin 3. E certa vez o diretor da corretora me perguntou se eu podia cuidar dos negócios da Klabin. E a partir daí ele começou a fazer compras para a família. Ó. Passei então a comprar papéis para os próprios membros da família. Então ele operava, né, para a família da Klabin. E é aí que chega o fatídico
o dia em que o Luiz Barsi foi chamado de ladrão. Por quem? Pelo principal executivo da Klabin na época. Olha o nome aí, ó, Horácio Cherkassky. Naquela época existia dois tipos de ações, as ações ao portador e as ações nominativas. E porque a Bolsa de Valores não era algo tão atualizado quanto é hoje, não era algo tão efetivo quanto é hoje, tinha alguns problemas e as empresas, inclusive, elas usavam dessa artimanha para poder pagar primeiro as famílias, os controladores, para depois pagar o mercado, né? Então hoje, quando, por exemplo, uma empresa vai pagar, já é divulgado quando será a data com, quando será a data X. Se você tem dúvida sobre isso, tem vídeo aqui explicando. E a partir do dia da data com, você não tem mais direito aos dividendos, e a partir do dia da data X, a ação opera, né, ali com aquele valor descontado do dividendo. Por exemplo, se a ação custa R$30 e ela paga R$5 de dividendos, a data X dela, ela já vai abrir o mercado com R$25. Só que nessa época aqui, as ações ao portador e as ações nominativas, elas tinham uma diferença, porque o mercado não era tão eficiente. Então, o pessoal soltava os fatos relevantes, o comunicado a mercado das empresas era tipo assim, ó, para anunciar o pagamento de dividendos, a Klabin soltava uma nota que começava assim, desde ontem, ou seja, foi pago ontem, ela tá avisando só hoje. Isso significava que a empresa tinha pagado primeiro os familiares e depois ia distribuir ao mercado, e existia ações que já operavam em data X e ações que não operavam em data X, assim, ficava bagunçado, né? Então, as ações ao portador, como o próprio Luiz Barsi diz, os papéis ao portador precisavam aguardar a determinação de quando ficavam X. Olha que treta e o tanto que o Luiz Barsi foi esperto. E as ações nominativas, elas eram representadas por cautelas. Eu vou tentar achar uma imagem e deixar aqui na foto no print aqui pra você ver a diferença de como eram as ações, né? Eram papéis e elas ficavam X primeiro, porque ele distribuiu dividendos primeiros para ela. E na época, a Klabin ainda tinha uma bonificação anunciada de 200%. Então, o Luiz Barsi tinha as nominativas, assim como a família da Klabin tinha as nominativas, e aí ele foi, recebeu essa notícia ali no mercado, desde ontem foi pago, tarará, ele foi lá, né, ele inclusive fala, ó, no horário do meu almoço, eu fui lá na sede da Klabin para poder pegar, né, a minha bolada. E aí ele conversando ali com Almir, né, lembra o nome até do cara que ele conversou. Cabia a ele carimbar as minhas cautelas e informar o prazo do saque do dinheiro, que no caso era os dividendos, né? Normalmente demorava 10 dias para acontecer isso aí. E aí chegou o nosso querido, como que é o nome do cara? Horácio Cherkassky. E aí o Almir chegou assim e tava com o Luiz Barsi na frente dele e falou assim, ó, Cherkassky, que era o principal executivo da Klabin na época. Esse aqui é o Luiz Barsi, ele investe nas nossas ações, e assim como ele investe nas nossas ações, ele também está cuidando dos nossos negócios ali, ele está fazendo compra para a família, dos papéis da família. Aí o Cherkassky olhou assim para ele, e ele até cita aqui, ó, Cherkassky me olhou torto e disse com todas as letras em alto e bom tom, na bolsa só tem ladrão. Aí o Luiz Barsi, imagina o Luiz Barsi. Vamos ver quantos anos o Luiz Barsi tinha na época. Vamos ver aqui, ó. Hoje ele tem 84 anos, foi em 1970. Então 2023 menos 1970, 53 anos, menos 84 anos, o Barsi estava na flor da idade. 31 anos, a sua consciência ali, sua inteligência tinindo. O que ele fez? Ficou ofendido. Olha a resposta dele. Doutor Cherkassky, o senhor está enganado. O que mais tem na bolsa é otário. Loucura, né? O cara respondeu bem, né? Respondeu bem. No desenrolar da história aqui, você vai entender como que ele fez para provar pro cara que realmente na bolsa só tinha otário. Aí o cara saiu, foi embora, nem deu moral pro Luiz Barsi, não. O Luiz Barsi ficou ali, né? Foi embora pra casa. Mas ele sabia que ele tinha que voltar em 10 dias pra poder sacar o dinheiro, porque era o dinheiro dos dividendos, né? Olha o que o Luiz Barsi fala. Eu precisava provar que ele estava errado. Tive uma ideia. No dia seguinte, coloquei meu plano em ação. Naquele dia em que o Luiz Barsi já operava as ações nominativas em data X, as ações dele valiam R$90 apenas. Por quê? Tinha incidido sobre essas ações o dividendo, já que seria pago daqui a 10 dias. Na época tinha esse problema ali, né, de demorar um pouquinho do dividendo cair na sua conta. Então o período de pagamento seria esse. E tinha bonificação de 200%. Ele já tinha sofrido a bonificação, já tinha ganhado 200% de bonificação e já tinha recebido os dividendos. Então a ação que era para estar custando R$290 e está lá para 103, a ação que era para estar custando R$290 dele, as nominativas, já tinha um valor de R$90. Aí o que ele fez? Olha só, ele foi lá na lousa, que era como funcionava a bolsa de valores, né? Você escrevia lá, ó, eu, Luiz Barsi, estou querendo vender as Klabin 3 nominativas. Ele escreveu a Klabin 3 nominativa por R$290, que era o que ela valia na época, que era o valor do papel cheio, né? Aquele que ainda não recebeu bonificação e aquele que ainda não recebeu os dividendos, que no caso não seriam as nominativas, seria ao portador. Só que o Luiz Barsi, né, jogou aí na malandragem, ele colocou ali as nominativas para vender no valor das de portador.
Olha pra você ver o detalhe que ele pegou, né? E olha só, ele fez isso durante 3 dias. Ele foi lá, colocou um pouco logo depois que ele saiu da reunião, no outro dia, depois no outro dia. E ele conseguiu vender todas as suas ações nominativas por R$290. Sendo que, teoricamente, o valor dela era pra custar R$90 só. Um assessor do direito de Bolsa de Valores mandou me chamar e alertou pra mim sobre o preço equivocado. Está errado. E o Luiz Barsi contestou com toda a calma. Não está errado. E o assessor falou, mas você vendeu por R$290. Era pra ter vendido por 90. Aí ele falou assim, eu não vendi. Foi o cidadão que comprou. Eu só deixei na tabuleta. Não apregoei nem nada. Passou os seus 10 dias, como a ação já tinha operado em data X, mesmo sem as ações ele conseguia, né, pegar o dividendo. Hoje, por exemplo, se você ver aí a Datacom, vamos colocar aqui no caso da CEMIG, que tá nesse burburinho aí, né, de federalização. Se você não assistiu o vídeo no canal ainda, que eu explico direitinho se você tem que comprar ou vender, ou ficar quietinho com a sua CEMIG, clica aqui pra você assistir, porque esse vídeo é muito importante, tá? Muito importante. Desses de notícias, CEMIG e Copasa é um dos mais importantes do canal. Olha só, você consegue descer aqui nos dividendos, você consegue ver aqui, ó, data com e data de pagamento. Depois da data com aqui, você poderia vender no dia 28/3, né? Não sei se era sábado ou domingo, mas no próximo dia útil você já poderia ter vendido essas ações, que mesmo assim você ia receber esse dividendo aqui no dia 30/12, tá? Porque você já comprou ela com direito a dividendos e depois, né, pode vender, que mesmo assim você vai receber os dividendos. Foi o que o Luiz Barsi fez. Ele vendeu depois de já ter, né, o direito de receber os dividendos. Depois passou 10 dias, ele foi lá com a Almirzeira, o cara lá que ele citou, que apresentou ele pro Cherkask, e aí quando ele entrou na porta, o Cherkask tava brigando com o Almir, falando, olha lá, ó, foi ele. O Almir falou, ó, foi ele ali, ó, foi o Luiz Barsi ali que vendeu as ações. Aí o Cherkask chegou aí, bravo, que você não devia ter vendido, não sei o que, não sei o que. Aí o Luiz Barsi chegou e falou assim, eu não falei pra você? Na bolsa não tem ladrão, tem otário. Esse Luiz Barsi é uma piada. E aí com o dinheiro que ele vendeu as que não tinha mais valor cheio, ele comprou as ao portador junto com o dividendo e ganhou muito mais. Ele falou que, ó, consegui triplicar as minhas ações. Inclusive ele fala aqui, ó, acabei triplicando a quantidade de ações de Klabin que eu possuía graças à incompetência dos outros operadores. Isso aqui acontece até hoje, meu querido. Ó, tá lá da página 99 a página 105, tá? Do Rei dos Dividendos. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar o livro. Mas tem também aí, você digita Rei dos Dividendos PDF, você consegue ler aí em PDF esse livro. Isso acontece até hoje, meu querido. Inclusive vai acontecer com o CEMIG e Copasa. O dinheiro passa da mão dos impacientes para os pacientes na bolsa. Você tem que ter paciência, você tem que ter conhecimento. Você não pode ser mais um otário na bolsa não, meu querido. Você tem que ser mais um milionário na bolsa, não otário. Então você tem que ter conhecimento. O Luiz Barsi conseguiu fazer isso aqui por quê? Porque os caras não leram o fato relevante. Não leram lá que as nominativas já operavam em DataX. Eles compraram as nominativas pensando que ainda ia receber dividendos, sendo que já tinha sido pago no dia anterior, uns 2 dias antes. Então, leia as coisas, assista. Hoje tem essa facilidade de você assistir o vídeo, você só precisa achar um canal confiável, né? Primeiro acha um canal confiável, depois você segue fiel a ele. E aí você pode confiar nessas notícias, cara. Você precisa, né, ser um cara mais inteirado da bolsa. Ah, eu não gosto desse negócio de bolsa não gosto de perder meu tempo. Você vai continuar então assistindo o seu futebol de quarta-feira à noite. Você vai continuar então fazendo suas coisas que você faz aí toda noite, sem cuidar do seu dinheiro. E depois não tem como reclamar, né? Porque você depende do INSS que não paga nem os remédios da sua família. E eu falo isso porque isso é a realidade dos meus avós. Isso é a realidade dos meus avós. Só que no caso dos meus avós não era nem porque eles não tinham tempo. É porque realmente os caras trabalhavam que nem um cavalo e eles nunca tiveram essa oportunidade. Mas você tem e você tá desperdiçando. Então fica esperto com isso aí, cara. Às vezes eu tenho que dar uma chacoalhada no você mesmo, né? Dar uma assustada até você fica meio, ai, que é isso, cara? Tá me maltratando aqui. Não é maltratando você não. Eu tô fazendo isso aqui com amor e carinho. Pra você realmente abrir os seus olhos e começar a focar no que realmente importa, cara. Você passa mais de 20 anos da sua vida estudando pra poder ganhar dinheiro. Depois você passa 40 anos da sua vida trabalhando pra poder gastar esse dinheiro, né? Juntar esse dinheiro, comprar uma casa, a gente vive nessa vida frenética, e aí que você chega nos 65 anos, você não tem nada, cara, você não tem nada, você só tem ali o que o governo te prometeu, que é o INSS, e se você é muito jovem, assim como eu, não dependa disso, que você não vai ter não, tenho certeza que você não vai ter. Quando chegar lá, INSS não vai mais existir não, meu parceiro, já tá com um rombo bilionário, ainda faltam uns 30, 40 anos pra nós aposentar, né? Cria sua previdência particular, não é nem privada, cria sua previdência particular, onde você pega o seu dinheiro, investe no seu eu do futuro, porque o seu eu do futuro vai estar mais cansado, mais doente, precisando de mais dinheiro,
E você aqui, ó, tá gastando tudo dele. Então, cria essa consciência, eu tô aqui para te ajudar. Assista os vídeos no canal que você tem total capacidade sem gastar um único real. A única coisa que você vai gastar é energia, tempo e talvez um pacote de café, né? Pra você coar café e assistir os vídeos tudo no mesmo dia. No mesmo dia não dá não, mas no final de semana dá. Os últimos 30 vídeos você vai aprender pra caramba. Cara, fique com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gosto muito de contar essas histórias do Luiz Barsi, porque isso nos faz aprender. Você, inclusive, hoje pode usar dessas artimanhas. Não dá mais para fazer isso, porque foi atualizada a bolsa, mas você consegue ainda encontrar otários na bolsa, né? Tem gente aí vendendo coisas só por especulação e nós conseguimos comprar essas coisas que estão sendo vendidas muito mais baratas do que deveriam. Fique com Deus, dê um like no vídeo, se inscreve. E não deixe de seguir lá no Instagram, né? Porque você vacila demais, cara. Você tem que seguir. A gente tem 115 mil seguidores aqui e 25 mil lá. O que tá acontecendo? Vamos lá, gente. Se inscreve lá, me ajuda. Lá eu respondo algumas perguntas e tem interação que eu nunca vou ter aqui no YouTube. Então lá é uma outra plataforma onde você vai conhecer mais um pouquinho do Léo. E vai aprender mais um pouquinho também. Então segue lá.